Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Adriano Reis, programador, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filtros. Na última aula nós desenvolvemos o nosso sisteminha, nosso restaurante, todas as funções já estão rodando e ficou faltando a gente implementar um filtro para quando fizer uma pesquisa ele filtrar isso no nosso cadastro. Mas antes eu vou dar uma prévia sobre como funcionam os filtros no Angular, Bom, os filtros, na verdade, ele não filtra as coisas, eles transformam os resultados no Angular. Como é que funciona isso? Imagina a seguinte situação: eu vou colocar aqui o meu nome, só que eu vou colocar de forma bem aleatória, tá certo? Então tá lá tudo misturado, maiúsculo, minúsculo, tudo de qualquer jeito. Eu coloquei aqui só pra gente trabalhar nisso. Vou botar até um H1 para ficar maior, tá certo? Ó, isso é apenas para teste. E aí o Angular já nos dá alguns filtros padrões. Um deles é que a gente vai trabalhar logo, que é o filter. Ele filtra dentro de arrays, tá certo? Nós temos o currents, que nós já usamos, que ele transforma um valor numérico qualquer em um formato de moeda, e aí dependendo do location que a gente esteja usando, ele transforma para a moeda daquele país. O number, ele transforma, ele põe o nosso número num formato numérico, com ponto no milhar, com vírgula nas casas decimais. O date, ele consegue formatar a data da forma que a gente quiser. A gente consegue ainda passar alguns parâmetros para o date, tá certo? O lowercase, uppercase e o limit to são os que a gente vai utilizar aqui. Vamos mostrar como funciona. Bom, eu uso pipe é o nome desse caractere, tá certo? Logo em seguida eu digo o nome do filtro que eu quero utilizar e ele já está trabalhando. Eu vou botar aqui uppercase e a gente já pode ir na nossa tela. Você verifica que está tudo em maiúsculo, o uppercase já está trabalhando. E eu posso concatenar filtros. Aqui o uppercase está recebendo como um input essa string. Mas se eu colocar um novo filtro aqui, eu só colocar novamente um pipe e colocar, por exemplo, lowercase, ele está recebendo o resultado do uppercase, tá certo? Então isso é importante a gente perceber, que ele não está recebendo apenas o nome Adriano, ele está recebendo o nome já filtrado pelo case, pelo uppercase. Então se a gente der uma olhada aqui, está tudo minúsculo. E eu ainda posso usar, por exemplo, o limit to. E aí o limit to tem uma coisa interessante que eu tenho que passar enquanto eu quero limitar. E eu dou 2 pontos, vamos supor, 8. E aí vejam lá, na verdade meu nome tem 7 letras, né? Vou botar 15 aqui. Aí, beleza. Vocês podem ver que ele limitou em 15 caracteres. E se eu tivesse dado um array, ele iria limitar em 15 itens desse array. Qual é o interessante disso? Agora a gente pode entender que o limit to ele está limitando o resultado de lowercase, e lowercase está pegando todo o resultado de uppercase. E no caso do limit to, a gente está passando ainda 2 parâmetros. Nós estamos passando tudo isso, como um input único, o resultado de lowercase vem para limit to, e a gente ainda está dizendo um novo parâmetro que é quantos caracteres que eu quero limitar. Isso é muito interessante a gente entender, porque sabendo como os filtros funcionam, a gente consegue fazer infinitas coisas, tá certo? Então agora na prática vamos aqui usar o nosso filtro dentro da nossa pesquisa. Vejam bem, eu tenho aqui um input pesquisa, que ele não está fazendo nada. Vou até apagar esse teste. E a gente tem um ngRepeat, que ele está simplesmente retornando todos os itens do nosso cardápio. E o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o meu pesquisa e salvar em uma variável. Eu vou dizer ngModel,
é igual a search. E aí, gente, quando eu faço isso, é a mesma coisa que eu vir aqui dentro do nosso controller e usar scope search, criar uma variável aqui chamada scope search. A gente não está fazendo isso, mas a nossa view está fazendo por nós. Ele já entende, ele já inicia essa variável assim que a gente digitar alguma coisa em pesquisa. E aí eu vou usar essa search dentro do meu ng repeat. Como que eu vou fazer isso? Pipe filter. Filter, ele precisa receber um parâmetro, ele precisa receber um array aqui antes dele, e eu vou passar dois pontos search. E aí vamos verificar como funciona. Toda vez que eu digitar uma letra, ele já vai filtrar por aquela letra. Tá vendo? Se eu botar aqui 1, todo lugar que tem 1 aqui, ele vai procurar dentro de todos os itens do nosso objeto que tiver 1, seja no valor, seja no título, ele vai buscando. Vou botar 3 aqui, vai fazer a mesma coisa. 2, 4, ou texto, ou string, ou mesmo vazio. Se eu coloco vazio, ele já busca tudo pra gente e exibe. Tá certo? Se eu botar, por exemplo, 27, o único que tem 27, preço é esse daqui. E aí, beleza, isso já é uma excelente forma da gente filtrar, correto? E a gente pode ainda utilizar o limit to, por exemplo, para quando você faz uma listagem muito grande, você não quer exibir tudo na tela, você não quer exibir, sei lá, 1000 itens na tela. Aí você quer fazer uma paginação, você utiliza o limit to. Como que você faz isso? Eu vou criar aqui, vou dividir isso aqui em dois, eu vou botar aqui uma div e aqui dentro desse segundo form eu vou criar aqui uma label limite e um select, e eu vou colocar aqui limite, e aqui a gente coloca umas options, tá certo? E essa value, não sei se vai ficar muito bonito, mas a gente tem que colocar aqui uma class do Bootstrap, form control. Beleza, ficou mais bonitinho, né? Vamos criar agora mais opções. E aí eu tenho aqui 10 itens. E aqui eu passo 15, 10, 5. E aí eu coloco o que? E eu tenho que passar esse valor para algum lugar. Esse valor vai ficar aqui. ng model limite. Tá certo? Então esse limite está recebendo o valor 5, 10 ou 15. E aí aqui na frente de filter a gente coloca barra limite to, dois pontos, limite. Esse limite ele está pegando aqui. Vamos ver como funciona. Eu estou aqui, clico aqui em 10. Na verdade eu tenho só 5, então eu tenho que criar limites menores. Vamos criar 1, 2, 3 e 5. Então aqui 5, 3, 1 item, 3 itens, 5 itens. E aí, vejam, por exemplo, que eu coloquei aqui um item. E aí eu vou filtrar e eu vejam que, olha, ele veio o item 5, mas se eu tirar aqui, ele veio o item 1. E se eu botar alguma coisa aqui diferente, ele está vindo o item 3. Mas espera aí, não é isso que eu quero. Eu quero que ele limite, ele filtre só dentro do que já está aqui, correto? Se eu quero limitar, por exemplo, a 3 itens, eu quero que esse filtro seja só entre esses 3 itens que estão aparecendo aqui. Os outros eu quero que ele ignore. Então aí é que entra a questão da ordem que a gente está colocando dos filtros, porque aqui o limite ele está limitando o resultado de filtro. Então eu filtro primeiro, dentro do filtro ele está limitando o que eu estou passando aqui, e não é isso que eu quero.
eu quero fazer o contrário, então eu copio, passo ele aqui para frente. Então agora sim, eu vou limitar o tamanho que eu quero do meu cardápio e dentro do limite eu filtro o que tem lá dentro. Vamos ver que agora o resultado vai ser completamente diferente. Se eu vier e colocar aqui 3 itens, por exemplo, e colocar uma coisa que não tenha dentro desses 3 itens, por exemplo, 4 não tem nenhum deles. Se eu botar aqui, ó, 4 está aqui lá no final, ó. 4 tem, mas quando eu tenho 3 itens, o 4 não tem. E, bom, esse é o comportamento que a gente quer. Isso é muito interessante para você utilizar paginação. Eu posso, acima de tantos itens, eu crio uma paginação, recebo isso para uma variável e tem até algumas libs prontas na internet para você adaptar o projeto. A gente pode fazer isso num próximo vídeo, mas esse vídeo é só para mostrar a funcionalidade dos filtros, por enquanto, tá certo? E aí, pessoal, tem um filtro date também, eu vou mostrar como funciona. Imagina que eu quero aqui mostrar a data de hoje. E aí, eu vou lá no nosso controller, scope.hoje é igual a new date. E aí, quando eu carrego, ele vem assim, tudo é o formato que o JavaScript está mandando para a gente e não é um formato muito bonito, não é isso que eu quero. Então eu já posso, lá na view, eu posso vir aqui simplesmente usar o date. E aí ele já formata para a gente no formato brasileiro, porque a gente está usando o Local. Se eu quiser passar outro parâmetro, eu posso passar aqui o format, format, e ainda posso passar o time zone, tá certo? Não é obrigatório nenhum desses outros parâmetros. Se eu quiser passar o format, eu tenho que passar como string, tá certo? Vejam, hoje é dia 20, se eu botar aqui mês, ele coloca 11, olha lá, ano 2017, ano 17, se a gente colocar aqui 4y, ele mostra 2017. E aí, e se eu quiser fazer exatamente isso, só que eu quero fazer isso dentro do controller, como é que eu faço? Isso vale para todos os outros filtros, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui apenas do date, mas a gente pode fazer isso também com currents ou com o próprio filter, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um botão com ngClick filtro, não vou passar nenhum parâmetro, e lá no nosso controller eu vou criar essa função scope.filtro é igual a uma função, e essa função vai fazer o seguinte, eu quero que o scope.hoje receba filter, e aqui eu tenho que passar qual é o filtro que eu quero, no caso o nome do filtro, no caso date, abrir e fechar parênteses novamente, e aí eu vou passar aqui o input e o segundo parâmetro, que no caso aqui é format ou time zone, como eu já mostrei a vocês. E aí no caso esse input vai ser o meu scope.hoje, que eu já tenho aqui, ou eu até posso colocar direto aqui o new date, tá certo? Vamos lá mostrar como é que fica o resultado. Ele vem de qualquer jeito, quando eu clico em filtro, ele já filtra para a gente. Se eu quiser colocar parâmetros, eu ponho vírgula, por exemplo, só quero o ano, ponho lá, quando eu clico 2017. Se eu quero só mês, traço ano, e aí 11-2017. E com isso eu posso fazer no formato que eu quiser, tá certo? Eu posso criar o formato brasileiro aqui, se eu quiser, na mão. Então eu ponho aqui dia, barra, mês, ano, e ó, 20/11/2017. É claro que já existe isso pronto, você não precisa ter tanto trabalho, mas em alguns casos a gente tem que aplicar dessa forma. Lembrando que eu esqueci de mostrar a vocês, esse filter ele precisa ser importado aqui junto com o scope no nosso controller. Se você não importar, ele dá um erro, diz que filtro não existe. E esse filtro
pode ser tanto date, current, pode ser um filtro que você mesmo criou, tá certo? E existe N formas da gente fazer uso disso. Bom, eu vou tirar isso daqui, que foi só para uma forma didática, né? Mas não vai ficar aqui na nossa aplicação. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a criar seus próprios filtros, tá certo? A gente fez aqui, utilizou o uppercase, o lowercase, e no próximo a gente vai criar o camel case. Nós vamos fazer aqui uma funçãozinha para deixar a string num formato de nome, tá certo? Sempre a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Então é isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.